no Evangelho de Marcos, capítulo 7, que a gente pudesse pensar um pouco acerca da palavra de Deus. Marcos, capítulo número 7. Então eu vou usar a Bíblia do irmão Marcos, vou pregar em Marcos. Marcos, capítulo 7, versículo número 6. Marcos, capítulo de número 6. Capítulo 7, perdão. Capítulo 7, o verso 6. A última vez que nós estivemos aqui, era o irmão Tiago que pregava. Ele preparou a mensagem, teve todo o trabalho, eu tomei o lugar dele. E de novo, não sei se é castigo, mas continue estudando, não existe não. Marcos capítulo 7, versículo 6, gostaria de ler com os irmãos, diz assim: e ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos ler todos juntos novamente? Capítulo 7, versículo 6. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai querido, Deus eterno, nós te louvamos, ó Deus, por este dia de vida que nos concedeu. Te agradecemos, ó Deus, também porque tem cuidado de nós, tem preservado as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque mais um dia vai chegando ao fim e Tu nos guardou, nos sustentou no decorrer de tudo isso, Pai. Esteja abençoando, ó Deus, a cada um de nós, os Teus filhos, a Tua igreja. Nos abençoe nessa semana que está se findando e na que está começando também, ó Pai. Esteja nos dando discernimento e sabedoria para que possamos viver de uma maneira que o Teu nome seja glorificado por meio das nossas vidas, ó Pai, e assim, ó Deus, possamos ser instrumentos bem proveitosos, bem afiados em Suas mãos, ó Pai. Para os nossos corações agora, por meio da Sua palavra, que ela venha nos exortar, nos fortalecer, nos animar, segundo a Sua boa vontade, ó Pai. Mas é no nome santo do Senhor Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. 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 Irmãos, essa passagem aqui é bem conhecida, não é? Acho que já ouvimos pregações a respeito dela, eu pelo menos já ouvi, mas é interessante pensar acerca dela. O versículo 6 diz assim: ele, né, Jesus, respondendo disse-lhes, está falando com os fariseus aqui, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com seus lábios. Irmãos, a palavra que Jesus usa aqui não é um honrar da maneira que ele deseja ser honrado. A palavra que usa aqui é uma palavra, a palavra é timão, significa mais reverenciar, venerar, é algo mais superficial, é algo mais leve, não é? As pessoas, irmãos, quando nós lemos esse versículo aqui, nós podemos pensar: mas eles estavam honrando ao Senhor, mas de uma forma correta, mas estavam procurando fazer, tentavam fazer, queriam fazer, não é? O Senhor Jesus, irmãos, ele sempre foi direto nas suas palavras, porque o Senhor Jesus, ele não tinha tempo para ficar perdendo com política da boa vizinhança. Afinal de contas, ele veio fazer a vontade do Pai, e veio nos caminhar também nessa vontade. Quando a gente lê Jesus falando essas palavras com esses homens, nós vamos ver um pouquinho quem eram eles, a gente fica meio que estarrecido, porque olhando quando isso aconteceu, aqueles homens eram a elite religiosa, eram aqueles homens que tinham então o dever de ensinar as pessoas acerca de Deus, e esses homens tinham a aparência de piedade, como diz, né, Paulo, tendo aparência de piedade, mas negando a sua eficácia.
Então esses homens tinham aparência de piedade. E quando nós vemos Jesus falando com esses homens dessa forma, nós pensamos, e fica nítido uma conclusão, que as pessoas, elas podem até ter aparência de crente. Elas podem até se parecer cristãos, na verdade. E até certo ponto, ela pode ter uma certa prática religiosa. Ela pode ter os seus costumes, ela pode ir à igreja, ela pode orar, enfim. Ela pode parecer um cristão, pode até certo ponto se comportar como um cristão, no entanto, sem ter um compromisso com Deus e sem ter um encontro salvífico com o Senhor. A gente precisa constantemente pegarmos a Bíblia, como Paulo fala, e colocar de frente a nós, como um espelho, e olhar e deixar que ela reflita quem somos. Porque somente a Bíblia pode refletir como nós somos por dentro. Né? O espelho mostra como somos por fora. Ela mostra também como somos por dentro, na realidade. E essas pessoas não tinham, esses fariseus não tinham um compromisso com Deus, não conheciam o Senhor Jesus como Salvador. Um dos grandes objetivos, e propósitos da vinda do Senhor era pôr de lado a lei cerimonial, e dar lugar à graça, porque esse era o objetivo da lei, apontar para Cristo, conduzir as pessoas até Jesus. Jesus veio então pôr de lado a lei e pregar a graça, abrir então a época da dispensação da graça. Jesus veio então, ele ensinando a verdade, rejeitando as cerimônias que os homens agregaram à lei de Deus. As mãos limpas e um coração puro para Jesus, as mãos limpas e o coração puro que ele dá aos seus discípulos, que ele requer de cada daquelas pessoas que se aproximam dele, são muito diferentes daquelas formalidades externas que aqueles homens apresentavam e buscavam ver das pessoas. Ele queria mais do que isso. Jesus reprovou esses homens, Jesus reprovou muitas pessoas da sua época. Marcos capítulo 7, versículo número 8 diz assim: porque deixando o mandamento de Deus, esses homens haviam deixado, na verdade, o mandamento do Senhor. Jesus está falando aqui com a liderança religiosa da sua época, como eu disse aos irmãos. Ele está falando com a elite. Ele pronuncia palavras duras a esses homens, palavras diretas e palavras que são preocupantes, porque até certo ponto, irmãos, nós podemos nos parecer muito com esses homens, Muitas vezes nós achamos que por fazer algumas orações, por vir à igreja, cantar alguns hinos, está tudo certo, está tudo bem, estamos agradando a Deus, está tudo conforme a vontade de Deus. Temos que entender que Jesus estava falando com pessoas que, por conhecer a lei de Deus, estavam perto de Deus, mas ao mesmo tempo estavam muito, é um paradoxo, estavam perto, mas estavam longe. Você pode estar, irmãos, você pode nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizado na igreja e ainda assim estar longe do Senhor. E Jesus está falando com esses homens então, que apesar de estar tão perto, estavam muito longe de Deus. E a profecia citada por Isaías aqui, descrevia não somente os hipócritas da época de Isaías, mas de gerações futuras. Falava no tempo de Cristo e falava do nosso tempo também. Dizia a respeito, principalmente, a pessoas e a judeus de séculos vindouros, suscetíveis que apareceriam no tempo de Cristo até. E dizia a respeito a pessoas e a judeus antes de Jesus, no tempo de Jesus e depois de Jesus. De pessoas que tinham apenas a forma da lei, de pessoas que haviam deixado a palavra de Deus para que seguissem tradições de homens, de pessoas que se entregaram à estupidez, à cegueira espiritual. Isaías capítulo 29, deixa aberto aqui em Marcos, irmãos, vamos ver Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 13, assim está escrito:
Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Esses fariseus, e muitas pessoas desta época dos fariseus, eles apresentavam os seus corpos diante do Senhor, se aproximavam, não é, do Senhor, observando algumas das suas leis. Muitas vezes se aproximavam ao Senhor por meio de adoração, mas tudo exteriormente, tudo da boca para fora. Eles oravam em público, gostavam de orar, orações longas, devoravam a casa das viúvas, eles se compraziam de orar em pé nas esquinas, de trazer roupas longas, com nargas, filactérias. Eram homens que tinham toda uma pompa e uma aparência religiosa. Constantemente oravam nas ruas, nas sinagogas, nos templos. Tinham uma certa aparência de devoção, tinham uma certa aparência de santidade. Traziam seus louvores e ação de graça diante de Deus. Até mesmo o fruto dos seus lábios eram oferecidos ao Senhor. Seus louvores eram dirigidos a Deus, tudo com ostentação e com pompa externa. Isso era feito, irmãos, de uma forma mecânica. Esse é o grande perigo. Era feito de uma forma mecânica, só com os lábios, sem nenhum tipo de cumplicidade, de legitimidade no serviço prestado a Deus. Era uma honra rasa, uma honra vazia, era uma honra humana. Eles tinham toda uma vida religiosa. Eram pessoas que Jesus fala assim, eles estão sentados na cadeira de Moisés, né? Ouçam o que eles falam, mas não vivam como eles vivem, não procedam como eles. Eles tinham toda uma vida religiosa, às vezes até quase que imaculada. E Jesus olha para esses homens e diz para eles: os seus corações estão longe de mim. O seu coração está longe de mim. Eles não tinham um verdadeiro amor para com Deus, não tinham a verdadeira fé no Senhor, não tinham o temor do Senhor, não estavam de forma alguma preocupados com a presença do Senhor no meio deles, ou pela comunhão com o Senhor. Eles não tinham esse tipo de preocupação. Eles faziam da religião uma ferramenta para propósitos seculares, mesquinhos e pessoais, supondo que a piedade era fonte de lucro. Buscavam o aplauso dos homens, o reconhecimento dos homens. O que eles faziam era para que eles fossem vistos, para que eles fossem aprovados pelos homens. Eles não se importavam com o que aquele que vê o coração pensava deles. Eles não se importavam com aquele que tinha o poder de sondar os corações e conhecer os pensamentos, pensava acerca deles, ou que exigia deles. Eram homens, eram pessoas que tinham uma casca religiosa, eram pessoas que se preocupavam com a sua aparência, eram pessoas que queriam tirar proveito da fé de outras pessoas, eram pessoas que tinham uma religiosidade oca, eram pessoas mortas espiritualmente, mas eram pessoas que tinham uma posição religiosa, tinham uma ostentação diante das pessoas. Isso parece muito familiar, não parece?
Se nós pegássemos essas palavras de Cristo e disséssemos que foi dito a semana passada num culto de uma igreja batista qualquer, a gente não teria problema em acreditar nisso, não é? Isso parece tudo muito familiar para nós. A princípio, irmãos, o Senhor Jesus, Ele acusou os escribas e os fariseus de duas coisas. Primeiramente, Ele acusou esses fariseus e escribas de serem hipócritas, não é? A palavra hipócritas significa, quer dizer, um artista, uma pessoa que atua num teatro, não é? É uma pessoa que faz parte de uma cena, mas não só isso, quer dizer, diz respeito a uma pessoa que vive de encenação. Ela está encenando, não é? A vida dela é uma atuação sem nenhuma sinceridade. É aquela pessoa para quem a religião é algo legal. Sabe como se algo legal? Isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado, isso dá, isso não dá. Não é uma pessoa para quem aquelas pessoas estão realmente preocupadas em agradar ao Senhor, onde a sua obediência é um ato de amor e de agradecimento pelo que Deus tem feito em sua vida, não é? Muitas pessoas enxergam a sua vida espiritual, a sua igreja ou doutrinas como algo legal. Isso pode, isso não pode, e simplesmente faz, sem saber porquê, né? Sem saber quando, sem saber para quê. É algo para quem a religião significa simplesmente obedecer certas regras, levar a cabo alguns mandamentos. É alguém para quem a religião está inteiramente relacionada com a obediência de alguns tabus. Voltando ao caso desses judeus legalistas de Marcos capítulo 7, dos dias de Jesus, quando Jesus está falando com esses homens, voltando a essas pessoas nesse contexto, essas pessoas, elas pensavam que elas poderiam, no íntimo do seu coração, aborrecer ao seu próximo. Elas podiam, no íntimo do seu coração, sentir inveja. Elas poderiam, no íntimo do seu coração, sentir ciúmes, de ter amargura e orgulho escondido no seu coração, mas nada disso importava, desde que eles lavassem a mão antes das refeições. Nada disso importava se eles procurassem observar corretamente as leis a respeito da pureza e da impureza. O legalismo sempre leva em conta as ações externas do homem. Ele nunca leva em conta o motivo que levou o homem a ter tal prática. Por isso que o Evangelho, irmãos, o verdadeiro Evangelho, ele trabalha de dentro para fora. Ele não tenta mudar o homem de fora para dentro, não é? É errado ser orgulhoso. O Evangelho transforma a pessoa quanto a este pecado de dentro para fora. É errado se portar indecentemente. Isso é transformado de dentro para fora. É errado ser desonesto, não é? Ele transforma o homem de dentro para fora. O verdadeiro Evangelho, ele age no íntimo de cada ser, no íntimo de cada coração. Jesus está dizendo assim que você pode estar procurando servir a Deus de uma forma meticulosa,
sem sequer ter sentido o toque de Jesus no seu coração. Porque o homem ele pode se treinar quanto a isso, ele pode se policiar, ele pode se esforçar para obedecer certas regras, mas o motivo pelo qual ele faz aquilo pode ser totalmente e completamente errado. Não há algo assim mais perigoso e mais nocivamente errado do que identificar a religião com a observância de certas coisas exteriores, certos paradigmas, não é? Não há nada, eu diria, mais enganoso, não há engano religioso mais comum do que o de se identificar a bondade com certos atos religiosos. Por exemplo, como se identifica, se confunde a bondade com certos atos religiosos? Por exemplo, as pessoas confundir ir à igreja, cantar, louvor ao Senhor, fazer orações, dirigir cultos, pregar o Evangelho, contribuir financeiramente com a igreja. Isso não faz da pessoa um homem bom, não faz da pessoa uma pessoa que agrada ao Senhor. Não se engane, não faz. Efésios 2,10 fala que fomos criados em Cristo para as boas obras. Se elas não são feitas em Cristo, porque Cristo realmente transformou a sua vida, porque você recebeu um novo coração, porque aquele coração de pedra foi lançado fora e um novo coração foi colocado dentro do seu peito, um coração que sente vontade e alegria em obedecer ao Senhor, tudo pode estar errado. Esses homens pensavam que no seu coração poderia existir inimizades, emulações, porfias, contendas, desde que não seguissem certas regras. E você não pode servir ao Senhor se a sua alma não pertencer a Deus, se o seu coração não estiver nas mãos do Senhor. Por isso eu digo, se no seu coração há inimizade, amargura, cobiça, orgulho, todas as observâncias religiosas do mundo não farão de você nada mais do que a palavra é dura, mas Jesus que usou, hipócrita. Porque isso é hipocrisia. E eu digo para você, se tem uma pessoa que você não consegue enganar, essa pessoa é Deus. Você não consegue enganar. Eu posso chegar e falar para a irmã Wanda, você está fazendo isso, mas você está fazendo só para agradar algumas pessoas, você está fazendo isso só porque você quer algum tipo de proveito. E ela pode virar para mim e falar assim, Marcelo, você fala isso porque você não conhece meu coração. E com certeza eu não conheço o coração dela, mas Deus conhece. E Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que tem motivado você a tentar obedecê-lo. Ele sabe o que tem motivado você a vir na igreja, a orar, não é? A segunda acusação de Jesus a esses hipócritas, esses fariseus, eu digo que Jesus jogou na cara deles, irmãos, porque foi isso que ele fez, não é? Ele jogou na cara daqueles homens. Ele falou assim: vocês substituíram a lei de Deus pelas suas próprias leis. Vocês substituíram a voz de Deus pelos seus próprios esforços.
substituíram pelo engenho humano, porque a direção das suas vidas não dependiam em ouvir a Deus, dependiam de ouvir argumentos que vinham de debates, de sutilezas, de interpretações legais quanto à lei. Por isso acusaram os discípulos de Jesus. Eles não lavam a mão antes de comer? A verdadeira religião nunca pode ser produto da mente do homem. Jamais. A verdadeira religião, ela deve vir sempre, não dos engenhosos descobrimentos do homem, mas sim, deve vir simplesmente de ouvir a voz de Deus e aceitá-la. E assim essas pessoas, elas estavam ao mesmo tempo tão perto de Deus e ao mesmo tempo tão longe do Senhor. Eles estavam perto, pois eles conheciam a lei. É o que Paulo diz, Romanos, irmãos, capítulo 2. Do versículo 17 em diante diz assim, Romanos capítulo 2, eles estavam perto porque eles conheciam a lei de Deus. Romanos 2, 17 diz assim, eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei, que confia, que és guia de cego, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdadeira lei. Tu, pois, que ensina aos outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar e furtas, tu que dizes que não deve adulterar e adulteras, tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Eles estavam longe de Deus, pois não tinham um coração transformado. Estavam longe de Deus porque não tinham um coração de carne, como diz Ezequiel, como nós vimos da última vez. Não tinham um coração regenerado. E este é um perigo gigante para aquelas pessoas que se aproximam de Deus. Ter apenas uma vida religiosa, ter apenas práticas religiosas, sem qualquer tipo de vínculo, de ligamento, de ligação com o Salvador. Não ter um coração transformado, um coração aproximado de Deus pela morte de Cristo. Se o Senhor não tem o seu coração, meu irmão e minha irmã, Ele não tem nada de você. Se Ele não tem tudo que você é, Ele não tem nada de você. Um verdadeiro serviço a Deus tem que ser prestado por alguém que tem um coração que seja do Senhor. Um coração que seja inteiramente do Senhor. E a acusação categórica do Senhor Jesus a esses homens é: o seu coração está longe de mim. Irmãos, é preocupante, na verdade, que muitas pessoas que estejam frequentando cultos, que talvez estejam frequentando os nossos cultos, estejam cantando conosco, estejam orando conosco, mas talvez não estejam fazendo de coração.
É preocupante que em muitos casos, irmãos, seja da boca para fora. E sinceramente, eu espero que esse não seja o caso de nenhum de vocês. Para que essas palavras do Senhor Jesus não sejam dirigidas a você. Eu não posso dizer isso, mas o Senhor Jesus pode. Porque Ele está olhando o seu coração, Ele conhece o seu coração. Vamos ver alguns versículos lá, começando Salmo 91. Sei que os irmãos sabem de cor, mas vamos ver lá, Salmo 91. Perdão, Salmo 9. Salmo 9. Salmo de número 9, versículo de número 1. Diz assim, amém? Amém. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Será que você poderia dizer nessa noite: eu o tenho louvado, Senhor, com todo o meu coração? O salmista diz: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Só um coração regenerado pode fazer isso. Pode louvar ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele tem um coração novo, irmãos. Ele tem uma nova natureza, porque Ele é uma nova criatura. Ele é um novo homem. Para que Ele possa fazer isso é indispensável. Ou para que você possa fazer isso é indispensável que você reconheça o pecado na sua vida, em todas as mazelas que o pecado traz. É preciso que você passe a depender única e exclusivamente de Cristo para estar na presença do Pai e o adorá-lo, e o glorificá-lo, e o enaltecê-lo. É preciso que você se veja como pecador e nada mais do que um pecador. Antes que você possa vir a Cristo e Ele te dê real consciência da sua situação, e você possa então se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Cristo, confiar em Cristo como seu Salvador e se fazer presente diante do Pai e poder adorá-lo de todo o seu coração. Irmãos, quando um coração se torna assim, se torna negro por conta do pecado, a graça faz o seu rosto ficar vermelho de vergonha, porque ela mostra quem você realmente é. O que isso tem a ver com o texto? O que tem a ver é que Jesus estava mostrando para aqueles homens quem realmente eles eram. Ele está dizendo: vocês pensam ser uma coisa, mas vocês são outra. Lembra-se da palavra do filho pródigo? Depois que ele virou as costas para o pai, disse que ele caiu em si, trabalhando, cuidando daqueles porcos. Diz que ele ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado por conta dos seus excessos cometidos, por conta dos seus pecados, que ele se achou indigno de ser chamado outra vez de filho. Esse jovem teve um coração trabalhado pelo Senhor. Ele sabia que ele não merecia nada,
ele voltou para casa e falou assim: me faz como um dos seus empregados, eu quero ser teu empregado. É uma pessoa que conhece a graça de Deus, que se coloca diante de Deus para adorá-lo, não para fazer exigências nem cobrar nada. Irmãos, algumas considerações sobre o pecado que deveriam nos trazer vergonha. Algumas considerações quanto ao pecado que deveria causar a cada um de nós vergonha. Primeiro, todo o pecado o torna culpado diante de um Deus santo. O torna culpado. E quando você entende a culpa, ela te deixa envergonhado. Como esse filho pródigo. Em todo o pecado, irmãos, existe um mar de ingratidão para com o Senhor. Um mar de ingratidão para com Deus. Essa também é a razão da vergonha. O pecado mostra o que realmente o homem é. Isso me causa vergonha. Por isso não se prega mais o pecado. Porque as pessoas não estão prontas, não estão dispostas a ouvir sobre os seus pecados. Saiba que os seus pecados expuseram a Cristo à cruz do Calvário. Ele não foi pendurado ali por conta dos pecados dele, mas por conta dos seus pecados, dos meus pecados. Aquilo que nos deixa envergonhados é o fato de pecarmos. E muitas vezes pecarmos, alguns tipos de pecado, pior do que o pecado de muitos incrédulos, irmãos. Quando isso acontece, se você é um convertido, você age contra uma luz que há dentro de você. Por isso, uma pessoa, ela deve, antes de tudo, reconhecer sua incapacidade de fazer o bem e considerar, pensar, meditar a respeito do que é o seu pecado. Ela deve conhecer a praga do seu coração. Antes que ele seja devidamente humilhado por este pecado. Se você conseguisse realmente, diariamente, ver o seu pecado, a sua postura diante do Senhor seria outra. Sempre haveria da sua parte humildade, gratidão, dependência, confiança. Onde não há percepção e onde não há conhecimento quanto ao pecado, não pode haver arrependimento. Onde não há arrependimento, não há perdão de pecado. Onde não há perdão de pecado, não há salvação. Onde não há salvação, não há um coração transformado. O pecado cega o homem a tal ponto de ele não poder ver a deformação da sua alma. 2 Coríntios 4,4: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Irmãos, a sua alma deve estar envolvida no seu serviço prestado a Deus. Deve fazer parte do seu serviço prestado ao Senhor. A sua alma deve estar envolvida na sua caminhada com o Senhor. Você consegue entender isso? Quando isso é um fato na sua vida, não precisa de ninguém estar atrás de você te cobrando.
Ô irmão, você estava em tal lugar. Ô irmão, você estava em tal companhia, você estava fazendo tal coisa, estava vestindo tal coisa. Não é preciso. Não é preciso. É preciso que haja na sua alma um profundo reconhecimento que por conta da sua própria justiça você não pode se aproximar de Deus. Você não pode agradar ao Senhor. Você está em Salmo ainda, capítulo 16. Você deve dizer como o salmista diz aqui no Salmo 16, versículo 2. Ele diz: a minha alma disse ao Senhor. Irmão, você quer muito mais do que algo externo, do que regrinhas religiosas. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. A minha bondade não chega à tua presença. Só pelos méritos de Jesus você pode se colocar na presença do Pai. Não por obedecer regras, não por obedecer normas, né? Não por nunca passar um batom, nunca por nunca cortar o cabelo, não por nunca assistir uma televisão, etc, etc, etc. Essas coisas aqueles fariseus não entendiam. É como disse Maria, quando estava com Isabel, né? A minha alma se alegra no meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra no meu Salvador. Irmãos, uma característica de um coração próximo do Senhor é que ele é contra o pecado. A vontade de um coração que pertence ao Senhor, ela é violada quando o crente peca, quando ele comete pecado, na verdade, contra o Senhor. É como Paulo disse, ele fala assim, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu... Mas do que Paulo está falando? Quando ele fala assim, eu não faço o bem que eu quero, ele está se referindo ao seu homem novo, ao coração novo, ao homem regenerado, à nova criatura. Quando ele diz, eu não faço o bem que eu quero, né? Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Quando ele fala que esse mal está sendo feito contra a sua vontade, ele está falando que é o homem velho que está pecando. Ele fala, o mal que eu não quero, esse eu faço. Romanos capítulo 7, é interessante aquela leitura. Quando o crente peca, a vontade do novo homem, ela é violada. Irmãos, o pecado acontece, mas isso quando ele é enganado, quando esse novo homem é trapaceado, o crente peca, mas ele não aceita o pecado, ele deseja ficar livre do pecado, ele não abraça o pecado, e ele clama por Deus por socorro e fala, miserável homem que sou. Se Jesus se aproximasse de você nesta noite e olhasse para você, ele poderia dizer para você a seguinte palavra: meu filho, o seu louvor tem chegado até mim, as suas orações têm chegado até mim, o seu serviço tem me trazido prazer. Ou será que ele diria para você, hipócrita,
e pobre. O seu coração está longe de mim. Que a nossa oração seja como Davi no Salmo 51, quando ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Voltando a Marcos, capítulo 7. Versículo 6 diz assim, amém? E ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E ele diz: em vão, porém, me adoram. Que a sua adoração a Deus seja de um coração regenerado, seja prestado com a alma, para que você não esteja adorando a Deus em. Ele diz: em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são doutrinas que são mandamentos de homens. Versículo 8: porque deixando o mandamento do Senhor, estão se pegando a tradições dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. Versículo 9: dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar as vossas tradições. Talvez você não tenha tradição, mas você tem uma prática religiosa, não é? Eu fico preocupado quando a pessoa fala assim, é como se fosse um amuleto. Ele fala: no dia de domingo à noite é sagrado, eu tenho que ir para a igreja. Não diga isso, diga assim: ó, domingo à noite eu quero ir para a igreja. Tem diferença? Tem toda a diferença, não é? Porque quando você diz que eu tenho que ir, tem uma entonação de obrigação. Quando você fala que eu quero ir, mostra o seu desejo. Muitas vezes as pessoas falam assim: eu preciso orar. Não, irmãos, não deve ser assim, deve ser: eu quero orar, eu quero louvar, eu quero cantar, eu quero servir. Porque mesmo que você fale nesses propósitos, Deus é conhecido de todas as coisas, Ele conhece o seu coração, e Ele sabe, irmãos, de todas as nossas intenções. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, e que você possa aproveitar todas as oportunidades que Deus tem te dado, para que você o conheça melhor, porque o conhecendo melhor você pode adorá-lo de uma maneira aceitável, adorá-lo de uma maneira melhor, ter uma melhor e maior comunhão com o Senhor. E não se engane, você não tem que vir à igreja para agradar ninguém, você não tem que cantar para querer se aparecer, você não tem que salvar a sua aparência, você tem que salvar a sua, amém, você tem que salvar a sua alma, amém? Amém. Deus abençoe os irmãos.